4.3. Notários e registradores, sob a supervisão da Corregedoria Nacional de Justiça e das Corregedorias dos TJs, devem estabelecer e implementar, no âmbito da serventia extrajudicial a seu cargo, política de LDFTP compatível com seu porte e volume de operação ou atividade, a qual deve abranger, no mínimo, diretrizes à adoção de procedimentos e controle internos destinado a realizar diligência razoável para a qualificação do cliente, beneficiário final e demais envolvido na operação que realizarem, obtenção de informações a propósito e natureza da relação de negócio, identificação de operação ou proposta de operação suspeita ou de comunicação obrigatória, mitigação dos riscos de que novos produtos, serviços e novas tecnologias possam ser utilizados para a lavagem de dinheiro e para o financiamento do terrorismo, e verificação periódica da eficácia da política e do procedimento e controle interno adotado. Parágrafo 1º. A política tratada neste artigo deve ser formalizada expressamente por notário e registrador, abrangendo também procedimento para treinamento dos notários, registradores, oficiais de cumprimento e dos empregados contratados, disseminação do seu conteúdo ao quadro de pessoal por processo institucionalizado de caráter contínuo, monitoramento da atividade desenvolvida pelo empregado e prevenção de conflito entre os interesses comerciais e empresariais e os mecanismos de prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo. Parágrafo 1º. O tabelião de protesto de título cumprirá o disposto no inciso 1 e 2 do caput desse artigo, por meio dos dados e das informações constantes do título, o documento de dívida apresentado, ou de sua indicação, bem como dos dados fornecidos pelo apresentante, não podendo obstar a realização do ato ou exigir elemento não previsto na lei, que regula a emissão e circulação do título do documento em questão. Artigo 144. O notário e registrador é responsável pela implantação da política, procedimento e controle interno de prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo, no âmbito da serventia, podendo indicar entre seu preposto o oficial de cumprimento. Em caso de não nomeação de oficial de cumprimento, será considerado como tal o notário ou o registrador responsável pela serventia. É atribuição do oficial de cumprimento, do notário e do registrador, entre outros previstos em instrução complementar, informar a unidade de inteligência financeira qualquer operação ou tentativa de operação que, pelo seu aspecto objetivo e subjetivo, possa estar relacionada à operação de lavagem de dinheiro ou financiamento do terrorismo, prestar gratuitamente no prazo estabelecido informações e documentos requisitados pelos órgãos de segurança pública, Ministério Público e Poder Judiciário, para o adequado exercício das suas funções institucionais, vedada a recusa sua prestação sob a alegação de justificativa insuficiente ou inadequada. Promover treinamento para colaboradores da serventia e elaborar manual e rotina interna sobre regras de conduta e sinais de alerta. Os notários e os registradores, inclusive interinos e interventores, são solidariamente responsáveis com os ofícios de cumprimento na execução de seus deveres. Solidariamente responsável com os oficiais de cumprimento. Parágrafo 4º. Notário e registrador devem indicar na Justiça Aberta o oficial de cumprimento à Corregedoria Nacional no Cadastro Nacional de Serventias, disponibilizando a informação à Unidade de Inteligência Financeira para fins de habilitação no SISCOAF. Notários e registradores identificarão e manterão cadastro dos envolvidos, inclusive representantes e procuradores,
nos atos notariais, protocolares e de registro com conteúdo econômico. No cadastro da pessoa física constará os seguintes dados: nome completo, número do CPF e, sempre que possível, desde que compatível com o ato a ser praticado pela serventia, número do documento de identificação e órgão expedidor de estrangeiro, dados do passaporte ou carteira civil, data de nascimento, nacionalidade, profissão, estado civil e qualificação do cônjuge em qualquer hipótese, endereço residencial e profissional completo, inclusive eletrônico, telefone, inclusive celular, dado biométrico, especialmente impressão digital e fotografia, em padrões a serem estabelecidos pelas instruções complementares, imagem dos documentos de identificação e dos cartões de autógrafo, eventual enquadramento em lista de pessoas naturais alcançada pelas sanções de que trata a Lei 13.810, relacionadas a práticas de terrorismo, proliferação de armas de destruição em massa, ou seus financiamentos, e impostos por resolução do Conselho de Segurança das Nações Unidas, ou por designação de algum de seus comitês de sanções. Eventual enquadramento na condição de pessoa politicamente exposta, bem como na condição de familiar ou estreito colaborador de pessoa do gênero, nos termos da norma editada a respeito pela UIF. No cadastro da pessoa jurídica constará os seguintes dados: razão social e nome de fantasia, este quando constar no contrato social ou no cadastro nacional de pessoa jurídica, número de inscrição do CNPJ, endereço completo, inclusive eletrônico, e, sempre que possível, desde que compatível com o ato a ser praticado pela serventia, os elementos indicados no parágrafo 1º em relação a proprietários, sócios e beneficiários finais, representantes legais, prepostos e demais envolvidos que compareçam ao ato, número telefônico e eventual enquadramento em lista de pessoas jurídicas e entidades alcançadas pelas sanções de que trata a Lei 13.810, relacionada à prática de terrorismo, proliferação de armas de destruição em massa, ou seu financiamento, e imposta por resolução do CSNU ou por designação de algum de seus comitês de sanção. Constarão do registro da data do cadastro e de suas atualização, o cadastro das imagens dos documentos e os dados dos cartões de... Parágrafo 3º. Constarão do registro a data do cadastro e suas atualizações. Parágrafo 4º. O cadastro, as imagens dos documentos e os cartões de autógrafo poderão ser mantidos exclusivamente em sistema informatizado, observando-se padrão mínimo de tecnologia para segurança, integridade e disponibilidade de dados. Parágrafo 5º. O tabelião de protesto de título pode cumprir o disposto no parágrafo 1º e 2º deste artigo pela manutenção de cadastro com base no nome da pessoa física ou na razão social ou nome e fantasia da pessoa jurídica, que seja informado pelo credor ou apresentante, acompanhado do respectivo CPF ou CNPJ, informado e do endereço fornecido pelo apresentante, exceto quando, pela circunstância da apresentação do título ou documento de dívida apresentado, não houver a referida informação, ou ainda quando for desconhecimento do apresentante. Para fins de enquadramento do cliente como pessoa politicamente exposta, o notário registrador deve consultar o cadastro eletrônico de pessoas politicamente expostas politicamente, por intermédio do SISCOAF, ou colher declaração da própria parte sobre essa condição, ressalvado o caso em que seja expressamente prevista uma destas formas de identificação como obrigatória. Parágrafo 7º. Aplica-se o conceito de beneficiário final, para fins deste capítulo, os critérios definidos por ato normativo da Secretaria da Receita Federal, relativo ao CNPJ. Parágrafo 8º. Para fins de identificação do beneficiário final da operação, o titular da serventia deverá consultar a base de dados
do Cadastro Único de Beneficiários Finais, complementando as informações por meio de consulta aos cadastros mencionados e com outras informações que eu puder extrair dos documentos disponíveis. Quando não for possível identificar o beneficiário final, o notário registrador deve dispensar especial atenção à operação e colher dos interessados a declaração sobre quem o é, não sendo vedada a prática do ato sem a indicação do beneficiário. Parágrafo 10. Os tabeliões de protesto de título cumprirão o disposto no parágrafo 6º, 8º e 9º desse artigo, por meio de consulta ao cadastro mencionado, informação constante do título ou do documento de dívida apresentado, ou de sua indicação, bem como por meio do dado fornecido pelo apresentante, não podendo obstar a realização do ato ou exigir elemento não previsto em lei que regula a emissão e circulação do título ou do documento em questão. Parágrafo 11. Na definição da política de prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo, a Corregedoria Nacional de Justiça pode ampliar por ato próprio o requisito do registro da operação para fins de aplicação da identificação com base em risco e incluir requisitos mais restritos nos casos de operação que destoam em relação à média. O notário deve manter cópia do documento de identificação apresentado, bem como contrato social, estatuto, ata de assembleia ou reunião, procuração e qualquer outro instrumento de representação ou alvará que tenha sido utilizado para a prática do ato comercial, notarial. Artigo 146. Para a prestação do serviço de que trata esse código de norma, o notário registrador e ou oficial de cumprimento deve assegurar-se de que a informação cadastral esteja atualizada no momento da prestação do serviço. Parágrafo único. A identificação da parte e seu representante, procurador para fins de atualização do cadastro, prevista no artigo anterior, será promovida quando da prática do respectivo ato notarial de registro. Cadastro Único de Beneficiários Finais. Os notários e os registradores poderão utilizar o Cadastro Único de Beneficiários Finais, CBF, criado e mantido por sua entidade associativa representativa, que necessariamente deverá conter dados previstos no 145, sujeito à fiscalização da Corregedoria Nacional de Justiça. Parágrafo único. O parágrafo 1º. O Cadastro Único de Beneficiário Final conterá índice único das pessoas naturais que, em última instância, de forma direta ou indireta, possua controle ou influência significativa na entidade que pratique ou possa praticar atos ou negócio jurídico nos quais intervenham os notários e os registradores. Parágrafo 2º. Os dados para a formação e atualização da CBF podem ser obtidos a partir de outros cadastros da mesma natureza, informações prestadas por outras instituições, declaração das próprias partes, exame de documentação apresentada e outras fontes julgadas confiáveis pelo notário ou registrador. Artigo 148. A entidade representativa do notário e do registrador pode firmar convênio com a RFB, as juntas comerciais dos estados, Departamento de Registro Empresarial e Integração e a Comissão de Valores Imobiliários e qualquer outro órgão, organismo internacional ou outra instituição que detenha dados sobre atos constitutivos, modificativos de estilo ou que informe participação societária em pessoa jurídica com o objetivo de manter atualizado o cadastro de que trata essa seção do registro das operações. Notários e registradores devem manter registro eletrônico para fins de PLD-FTP de todos os atos notariais, todos, protocolares e registrais de conteúdo econômico que lavrarem ou cuja lavratura lhes seja proposta, bem como sobre situações correlatas. Parágrafo único. No registro eletrônico a que se refere o caput, constará as seguintes informações em relação ao ato cartorário realizado ou proposto, ou a situação correlata, sempre que cabível, em razão da
especialidade da serventia e do ato de que se trate. Inciso 1. Identificação de clientes ou proponentes e demais envolvidos. Descrição pormenorizada do ato da situação. Valores envolvidos, quando houver, notadamente valores que tenham sido declarados, indicados por avaliadores ou adotado para fins de incidência tributária ou para fins patrimoniais em contexto sucessório ou de integralização de capital societário, por exemplo. Inciso 4. Data relevante envolvida, notadamente do ato cartorário ou da proposta de sua lavratura, de negócio ao qual se refira ou de situação correlata. Forma de pagamento de valores envolvidos, quando houver. Meios de pagamento de valores envolvido. Fontes em que obtidas as informações relativas a cada um dos demais incisos. Deste artigo, incluída no registro, a exemplo de declaração ou documento apresentado pela parte, outro documento disponível. Registro público, base de dados ou cadastros a que se tem acesso. Fontes abertas disponíveis pela rede mundial de computadores ou veículos jornalísticos. Outras informações no termos de regulamentos especiais e instruções complementares. Artigo 150. O notário deverá, antes da lavratura de ato notarial, verificar a atualidade do poder de uma procuração, abstendo-se da sua prática, caso tenha conhecimento de que tenham eles sido revogados ou modificados. Artigo 150-A. O registro de que trata o artigo 149 deve ser mantido de modo a viabilizar a implementação do procedimento de monitoramento, seleção, análise e comunicação de que trata o artigo 141 e 142, bem como atendimento à requisição de autoridade competente. Não se confunde com o ato fim da própria serventia, ainda que sua informação possa ser eventualmente constar em um mesmo ambiente ou suporte documental, desde que isso não comprometa a restrição do acesso à informação sensível para fins de PLD, FTP, em conformidade com o disposto do artigo 154. Da comunicação à Unidade de Inteligência Financeira, UIF. Artigo 151. O notário e registrador, ou seu oficial de cumprimento, deve comunicar ao UIF proposta de operação ou situação que nessas hipóteses, constatação, após análise da forma do artigo 141, parágrafo 2º, de indício de prática de lavagem de dinheiro, financiamento ao terrorismo ou de infração correlacionada, hipótese de comunicação ao IF, independentemente de análise. Parágrafo 1º. O monitoramento e seleção de operação, proposta de operação ou situação cuja comunicação ao IF independa de análise será concluída em até 30 dias, contadas da operação, proposta de operação ou situação após os quais a comunicação deve ser efetuada em 24 horas. E se independe de análise, 30 dias até, O monitoramento e a seleção e análise de operação, proposta de operação da situação cuja comunicação ao IF dependa de análise será concluída em até 60 dias, contados da operação ou proposta de operação, após a qual a comunicação deve ser efetuada em 24 horas. A comunicação sempre é em 24 horas. Parágrafo 3º. A comunicação de que trata o caput vai ser efetuada por meio do SIS-COAF, o sistema disponibilizado pela página da UIF na internet, resguardando-se o sigilo de que trata o 154.
Exame de operação ou proposta de operação. Conclusão: contados da operação ou proposta de operação em até 30 dias, o que independe de análise. Até 60, o que depende de análise. O artigo 152, na hipótese do artigo 151, será dedicada especial atenção, conforme o artigo 141, parágrafo 4º, no caso de operação, proposta de operação ou situação que envolva a pessoa exposta politicamente, bem como familiar, estreito, colaborador, pessoa jurídica de que participe, ou nas quais se caracterizem como administrador ou beneficiário final. Parágrafo único, revogado. Artigo 153. Notários e registradores ou seu oficial de cumprimento, quando não identificarem ao longo de um ano civil nenhuma operação, a proposta de operação ou situação que devessem comunicar ao IF na forma do artigo 151, apresentarão à Corregedoria Geral de Justiça Estadual comunicação de não ocorrência nesse sentido até 31 de janeiro do ano seguinte. Notário, oficial de não identificarão ao longo de um ano inteiro, os 365 dias do ano. Muito importante. Você não deve comunicar apenas o que ocorre, mas também quando não ocorre. Parágrafo único. A CGJ instaurará procedimento administrativo para apurar a responsabilidade do notário registrador que deixar de prestar, no prazo estipulado, a informação prevista no caput deste artigo. Notários, registradores e oficiais de cumprimento devem guardar sigilo acerca das comunicações previstas nessa seção, inclusive em relação às pessoas a que elas possam fazer referência, sendo vedado o compartilhamento de informação com as partes envolvidas ou terceiros, com exceção da Corregedoria Nacional de Justiça, ou na forma por ela autorizada, de órgãos ou integrantes de Corregedoria Geral de Justiça Estadual ou do Distrito Federal. Artigo 154-A. A comunicação, na forma do 151, deve ser devidamente fundamentada, incluindo manifestação circunstanciada do motivo que levou a concluir pela configuração de possível indício de prática de LDFTP ou de infração correlacionada, todos os dados relevantes da operação, proposta ou situação comunicada, exemplo do que se refere à descrição de bens, direitos e formas de pagamento, assim como a identificação e qualificação das partes envolvidas e, inciso 3, indicação das fontes das informações veiculadas ou consideradas na comunicação, tais como documentos que constem declaração prestadas, observação direta, correspondências, mensagens de e-mail ou telefonemas, matérias jornalísticas, resultados de pesquisas ou mecanismo de busca na internet, rede social em seu âmbito mantida ou mesmo, quando for o caso, suspeita, informalmente compartilhada em determinado âmbito local, regional, familiar, comunitário ou de praça comercial, por exemplo. O elemento fornecido para fundamentar a comunicação de que trata o caput deve ser claro, preciso e suficiente para apoiar a conclusão razoável de que a comunicação contém indício de prática de LDFTP ou de infração correlacionada, de modo a facilitar sua compreensão por autoridade competente e inseridos conforme instruções disponibilizadas pelo site da UIF, no campo informações adicionais, em campos específicos e em outros equivalentes, que eventualmente o sucedam ou substituam no formulário eletrônico de comunicação do SISCOAF. Artigo 155-A. Na hipótese do artigo 155, inciso 1, envolvendo dever de análise com especial atenção, notário e registrador atentarão para operação, proposta de operação ou situação que, a partir do documento que lhe for submetido para a prática do ato,
aparentar não decorrer de atividade ou negócio usual do cliente, de outro envolvido ou seu ramo de atuação, tenha origem ou fundamentação econômica não claramente aferível, se mostrar incompatível com o patrimônio ou a capacidade econômica ou financeira do cliente ou outro envolvido, envolva difícil ou inviável identificação do beneficiário final, difícil ou inviável. Se relacione a pessoa jurídica domiciliada em jurisdição listada pelo grupo de ação financeira como de alto risco ou deficiência estratégica em matéria de PLD-FTP, envolva país ou dependência listada pela RFB como tributação favorecida ou regime fiscal privilegiado. Se relacione a pessoa jurídica cujo sócio, administrador, beneficiário final, procurador ou representante legal mantenha domicílio em jurisdição considerada pelo GAF de alto risco ou com deficiência estratégica em matéria de PLD-FTP, apresentem por parte de cliente ou demais envolvidos resistência ao fornecimento de informação ou documentação solicitada para fins de relacionado ao disposto no capítulo, envolva prestação por parte de cliente ou demais envolvidos de informação ou documento falsa ou de difícil ou onerosa verificação, se mostrem injustificadamente mais complexa ou onerosa que de ordinário, mormente se isso puder dificultar o rastreamento de recurso ou identificação de real propósito, apresentem sinais de caráter fictício ou relação com valores incompatíveis com o uso de mercado, envolvam cláusulas que estabeleçam condições incompatíveis com as praticadas no mercado, aparentam tentativa de burlar controles e registros exigidos pela legislação de PLD-FTP, inclusive mediante fracionamento ou pagamento em espécie, com título emitido ao portador ou outro meio que dificulte a rastreabilidade, envolvam o registro de documento de procedência estrangeira, combinado com o artigo 148 de 2015, que oferece dificuldade significativa para a compreensão do sentido jurídico no contexto da atividade notarial e de registro de que se trate. Revelem substancial ganho de capital em curto período, envolvam lavratura ou utilização de instrumento de procuração que outorgue amplos poderes de administração de pessoa jurídica ou gestão empresarial, de gerência de negócios ou de movimentação de conta bancária, de pagamento de natureza semelhante, especialmente quando conferida em caráter irrevogável e irretratável ou isento de prestação de contas, independentemente de se tratar ou não de procuração em causa própria ou por prazo indeterminado. Revelem operações de aumento de capital social que pareçam destoar dos afetivos, atributos de valor, patrimônio ou outros aspectos relacionados à condição econômica ou financeira da sociedade, diante de circunstâncias como, por exemplo, parte envolvida no ato ou características do empreendimento e quaisquer outras operações, propostas ou situações que, considerando sua característica, especialmente partes, demais envolvidos, valores, modos de realização, meios e formas de pagamento, falta de fundamento econômico ou legal ou ainda incompatibilidade com as práticas de mercado, possam configurar sérios indícios de práticas de LD-FTP ou infração que com ela se relacionem. Parágrafo único. Na hipótese deste artigo, o notário registrador também atentarão para a operação, proposta de operação ou situação que revela emprego não usual de meio ou forma de pagamento que possa viabilizar o anonimato ou dificultar a rastreabilidade de movimentação de valores ou a identificação de quem a tenha realizado, como o uso de valores anormalmente elevados em espécie ou na forma de título emitido ao portador, ou ainda ativo virtual não vinculado nominalmente a quem o movimentar ou movimente.
e apresentem algum sinal de possível relação direta ou indireta com práticas de terrorismo ou proliferação de arma de destruição em massa ou com seus financiamentos, inclusive em hipóteses correlatas eventualmente contempladas em atos normativos da UIF. Artigo 156-A. A Corregedoria Nacional de Justiça pode dispor ou emitir orientação sobre outras hipóteses, além das contempladas neste capítulo, de operação, proposta, situação que deva ser analisada com especial atenção para efeito de eventual comunicação ao IF. Inciso 2. Comunicação ao IF independentemente de análise. Artigo 157. Aplicam-se ao registro de contrato marítimo as disposições referentes aos títulos e documentos. Aplicam-se ao tabelionato de contrato marítimo as disposições referentes aos tabeliões de notas. Contrato marítimo, registro de contrato, RTD. Tabelionato de contrato marítimo, tabelionato de notas. Artigo 159. O tabelião de protesto, o seu oficial de cumprimento, comunicará ao IF, na forma do artigo 151, qualquer operação que envolva pagamento ou recebimento em espécie, por título ao portador, de valor igual ou superior a 100 mil ou ao equivalente em outra moeda, desde que perante o tabelião ou seu preposto. Artigo 160. O tabelião de protesto ou seu oficial de cumprimento deve analisar com especial atenção, para fins de eventual comunicação ao IF, operação, proposta de operação ou situação relacionada a pagamento ou cancelamento de título protestado, em valor igual ou superior a 100 mil, quando o devedor for pessoa física, e valor superior ou igual a 500 mil, quando for pessoa jurídica, exceto quando se tratar de instituição de mercado financeiro, mercado de capital ou órgão ou entidade pública. Parágrafo único. Ocorrendo qualquer das hipóteses previstas no caput desse artigo, o tabelião de protesto ou oficial de cumprimento comunicará a operação ao IF, caso a considere suspeita no prazo do artigo 151. Qual é o prazo? Se depender de análise, até 60 dias, se independer de análise, até 30 dias, sendo a comunicação feita em 24 horas, após a conclusão da análise. Artigo 161. O oficial de registro de imóveis ou seu oficial de cumprimento comunicará ao IF, na forma do artigo 151, o registro de documento ou título que conste declaração das partes de que foi realizado o pagamento em espécie. Título ao portador de valor igual ou superior a 100 mil ou ao equivalente em outra moeda. 162. O oficial de registro de imóveis deve analisar com especial atenção, para fins de eventual comunicação, operação, proposta de operação ou situação relacionada à doação de bem imóvel, direito real sobre bem imóvel para terceiro sem vínculo familiar, aparente com doador, referente a bem imóvel que tenha valor venal atribuído pelo município igual ou superior a 100 mil. É atribuído pelo município nesse caso. Concessão de empréstimo hipotecário ou com alienação fiduciária entre particulares. Registro de negócio celebrado por sociedade que tenha sido dissolvida e tenha regressado à atividade. Registro de aquisição de imóveis por fundação e associação, quando as características do negócio não se coadunem com as suas finalidades. Registro de transmissão sucessiva do mesmo bem em período e com diferença de valor anormal. Registro de título no qual conste valor declarado de bem com diferença anormal em relação a outros valores a ele associados, como de sua avaliação fiscal ou valor patrimonial,
pelo qual tenha sido considerado para fins sucessórios ou de integralização de capital de sociedade, por exemplo. 163. O oficial de registro de títulos e documentos e de registro civil das pessoas jurídicas ou seu oficial de cumprimento comunicará ao IF, na forma do 151, qualquer operação que envolva pagamento ou recebimento em espécie por título ao portador de valor igual ou superior a 100 mil, ou ao equivalente em outra moeda, inclusive quando se relacionar a compra ou venda de bem móvel ou imóvel. 164, artigo 164. O oficial de registro de título e documento de registro civil das pessoas jurídicas ou seu oficial de cumprimento deve analisar com especial atenção para fins de eventual comunicação, operação, proposta de operação ou situação relacionada ao registro de títulos e documentos que se refiram, ainda que indiretamente, à transferência de bem imóvel de qualquer valor, cota participação societária de bens móveis no valor de 100 mil reais, mútuo concedido ou contraído ou doação concedida ou recebida de valor superior ao equivalente a 100 mil, participação, investimento ou representação de pessoa natural ou jurídica brasileira em entidade estrangeira, especialmente trusts, arranjos semelhantes ou de fundações e cessão de direito de título de crédito de título público no valor igual ou superior a 500 mil.